Salve galera, você está aqui para mais um vídeo do canal Na Maré da História e o canal preferido do Fernando Brodel. E não só o Fernando Brodel do Escrita sobre a História, mas também o Fernando Brodel do Mediterrâneo, cara. O Mediterrâneo, muito bom. Esse livro aqui é maravilhoso, a gente vai falar um pouco sobre ele hoje, mas eu tenho que dizer, tenho que adiantar que para mim ler ele eu apanhei que nem cachorro sem dono. Mas assim, aqui nesse livro, o Mediterrâneo, o mundo no Mediterrâneo, ele aplica as suas reflexões, seu método sobre o tempo e o historiador. Então, se você gostou do assunto, deixa o like, o joinha, deixa seu comentário se quiser que eu aprofunde algum assunto e você pode ser o inscrito de número 500. Se você for inscrito de número 500, deixa seu comentário aí. Eu sou o inscrito de número 500, cara. Falta um só pra gente chegar na meta de 500. Então vamos direto aqui ao Fernando Brodel, Escrita sobre a História. É um livro resposta, um artigo que a gente vai ler aqui é o artigo sobre longa duração, mas também, que é o terceiro artigo, mas também o primeiro artigo que ele fala um pouco sobre o Mediterrâneo, beleza? E assim, eu usei o Mediterrâneo como exemplo, mas eu vou trazer para a minha pesquisa, tá? Porque eu utilizo isso, eu aprendi bastante com o Brodel ao pesquisar aqui a região sul de São Paulo, o litoral sul de São Paulo, mas chegamos lá logo logo. Bom, o Brodel é considerado aquilo que a gente pode chamar de uma segunda geração da Escola das Análises. Ele, assim como o Peter Buck, também deu aula no Brasil entre 1935 e 1937, esteve aqui junto com o Lévi-Strauss, que é um dos grandes antropólogos, que por conta disso mesmo a gente vai ter que vir falar um pouco de antropologia e sociologia daqui para frente aqui e a relação com a história. E o Lévi-Strauss basicamente lança aquele livro sobre antropologia estruturalista ou estrutural, que ele vai criticar a história e a sociologia como tendo algum significado dentro das ciências humanas ainda. Então ele vai dizer que não precisa mais necessariamente de história e sociologia, tendo a antropologia para orientar nos estudos sobre a humanidade. Eu não vou entrar em profundidade sobre esse tema, mas basicamente ele dizia, e com certa razão, isso sem conhecer tanto a escola dos análises, né? Aí ele vai se debater aqui com o Brodel, que uma ciência que fica reunindo fatos e uma ciência que fica glorificando feitos e criando heróis não é necessariamente uma ciência, porque ela não explica estruturas. Então o Brodel justamente ele diz, né, a gente vê com o Peter Buck depois, que a função do historiador é resolver estruturas, ao passo que também relatar acontecimentos. Então ele tem que fazer esses dois jogos, né? Mas se ele não pensa em estruturas, em explicações de estruturas, é uma ciência realmente inútil. E para isso o Brodel ele vai exemplificar em 3 tempos. O primeiro artigo ele vai usar o termo tempo geográfico, tempo social e tempo individual. Que é o primeiro artigo sobre o Mediterrâneo. O segundo artigo, o terceiro do livro no caso, né, que é o sobre longa duração, ele vai relacionar a longa duração, a média duração e a curta duração. Eu aqui associo um ao outro que eu acho que faz todo sentido. Então, o tempo geográfico seria a longa duração, o tempo social seria a média duração e o tempo individual seria a curta duração. Para dar um exemplo assim, bem ao estilo Brodel, né, ele vai falar sobre as espumas da praia. Né? Você vê aquelas espumas quebrando na beira da praia e aquilo ali é como se fossem os acontecimentos da história, os fatos. Mas aquilo não explica quase nada. É uma consequência do quê? Das correntes marítimas, do vento, etc, etc, etc. Ou seja, das estruturas, das médias e longas durações do oceano. E a história é mais ou menos isso. Então, não adianta ficar só olhando as espumas quebrarem na beira da praia se a gente não quer compreender a estrutura que permite aquilo. Então, como diz o Peter Buck, né? Os acontecimentos devem explicar as estruturas ao mesmo passo que as estruturas devem explicar os acontecimentos. E a função do historiador não vai ficar reunindo acontecimentos ou fatos históricos, né? Bom, então vamos tentar investigar de maneira, lógico, didática aqui, cada uma dessas questões.
A curta duração, ou seja, o tempo individual, ele estaria muito ligado aos eventos, aos fatos históricos, né? A espuma da praia. A média duração, vai dizer o que é o tempo social, ele vai estar ligado aos ciclos e interciclos, como diz o Brodel, né? Então, algumas conjunturas, né, ligadas a conjunturas políticas, sociais, econômicas, ciclos econômicos, ciclos de conflitos, etc. Essas são as conjunturas sociais, o tempo social. Já o tempo geográfico, ele está ligado a uma longa duração, porque a relação com o meio ela é mais duradoura, com a cultura, né? Com a linguagem. Então são coisas que duram bastante tempo. E ele vai estudar isso a partir do Mediterrâneo, né? Qual que é a relação de longa duração com o Mediterrâneo, a relação de média duração e a de curta duração. E de fato a que menos tem valor aqui, mas não é que não tenha valor, é justamente os fatos, os acontecimentos, que eles são só representações das estruturas. E eu vou trazer aqui para a minha pesquisa para tentar explicar isso. Por exemplo, eu pesquiso uma região insular, ou seja, uma série de ilhas no litoral sul de São Paulo, fronteira com o Paraná, onde as principais são Ilha de Comprida, Ilha de Cananéia e Ilha de Guape. Tem outras pequenas, né? Como, por exemplo, também uma ilha grande que pertence a Cananéia, a Ilha do Cardoso, tem uma ilha do Bom Abrigo que tem bastante significado nos acontecimentos aqui, a região da Jureia, lá em Guape, etc. Mas basicamente é essa região de várias ilhas aqui no litoral sul de São Paulo. E a relação do ser humano aqui, das comunidades caiçaras com o meio, com essas, com o canal, com o mangue, com o mar, com a pesca, elas são relações de longa duração, né? Com a geografia, com a cultura, com a língua, com a religião. Já há estruturas aqui de média duração, são ciclos econômicos que aqui teve, né? O ciclo do arroz, depois da banana, que tem vindo até hoje, a questão do motor que chega mais tarde, mas primeiro o barco a remo, e isso são questões de média duração. E tem questões de curtíssima duração. Então, por exemplo, a comunidade que o bacharel de Cananéia fundou aqui no século XVI, então comecinho do século XVII, alguns acontecimentos de ordem cotidiana, a passagem de piratas, e etc. Esses eventos são eventos mais de curta duração ou curtíssima duração. E qual que é a função do historiador nessa treta toda? É conseguir criar aquilo que o Brodel vai chamar de uma história total, né? Um diálogo entre os tempos, as continuidades e as descontinuidades desse processo, né? Então acho que é isso, a função do historiador não é um cara que vai lá reunir crônicas e crônicas e eventos atrás de evento e acontecimento, mas é aquele que vai poder explicar algumas estruturas a partir dos acontecimentos, dos eventos históricos, beleza? Espero que tenha ficado claro e é isso. Bons estudos e leio Fernando Brodel. Valeu, galera, bons estudos.